Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Sou a professora Marcela e agora nós vamos falar o PET de matemática, de 14/9 a 18/9. Olha só, não se esqueçam de preencher corretamente o cabeçalho de maneira completa, colocando o seu nome e também o seu sobrenome. O nome da professora, você é do segundo e qual na turma você vai colocar a letra que representa a sua turma, certo? Então, olha só, o PET dessa semana de matemática vai falar de um assunto que nós já falamos em outros PETs, né? Que é sobre dúzia e meia dúzia. Então, só lembrando vocês, esse PET é para recordar a questão da dúzia, meia dúzia. Lembra também que tem a dezena, meia dezena, certo? Então, nós usamos esse termo, dúzia ou meia dúzia, para representar quantidades, né? Para eu não falar 6 ou 12, que é a representação de cada um. É uma convenção, né, da gente chamar a quantidade de meia dúzia é quanto mesmo? Isso, 12. Então, vamos lá, ó. Roberto comprou uma dúzia de ovos. Então, você já tá esperta, eu tenho certeza que não precisa nem contar, né? Uma dúzia de ovos é isso aí que você falou mesmo, tá certinho? Bom, e ele dividiu ao meio, pegou a metade dessa dúzia. Se uma dúzia se é 12, metade vai ser quanto? Isso, metade vai ser 6. Olha lá. Vamos passar para o próximo. O número 2, você vai contar, né, quantos sorvetes nós temos aqui e completar até nós termos uma dúzia. Uma dúzia são 12. Então, aqui quantos tem aqui? Um sorvetinho, 2, 3, 4, 5. Então, só tem 5. Você precisa desenhar os sorvetinhos até completar a quantidade de uma dúzia. Uma dúzia, lembrando, é isso aí mesmo que você disse. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos treinar agora um pouquinho. O PET dessa semana também pede que você faça o treino sobre a subtração. Já viu o vídeo da professora Marcela sobre a subtração? Se não, vai lá no meu canal, no grupo do WhatsApp e confira lá novamente o grupo da subtração. O que significa essa palavra subtração? Subtrair, diminuir, né? Tirar, são todas palavras que me indicam que a continha, que as operações serão de subtração ou de menos. Para essa semana, são as páginas 48, 49, 50 e 51. Então, vamos lá. Vou fazer uma por uma com vocês. Olha só, na página 48, já começa com algumas atividades, com alguns probleminhas Eu já falei que os problemas vão ser de subtração. Então, sempre os problemas vão ser de menos. Então, vamos lá, ó. Na cesta, há 8 maçãs. Então, tem uma cestinha com 8 maçãs. Se você quiser, você pode fazer o desenho e depois fazer a operação, certo? Então, ó, na cesta, há 8 maçãs. Lígia vai comer 2. Quantas maçãs sobrarão? Se ela vai comer, vai diminuir a quantidade de maçãs no cesto. Então, eu quero que você faça a operação, tá? Monte a continha e faça, e não esqueça de colocar respostas completas, certo? O número 2 diz: na parada de ônibus há 6 pessoas, ok? Olha no desenho, 6 pessoas estão esperando o ônibus. 3 dessas pessoas vão entrar no ônibus, então tem 6. 3 vão entrar no ônibus. Quantas pessoas ainda ficarão lá no ponto? Faça essa continha. Se precisar, use o desenho aqui para riscar essas pessoas, ok? Número 3. Na bandeja havia 8 peixes. Quantos peixes? 8. O gato de Michele comeu 3.
Então, ele comeu, vai diminuir outra vez. Quantos peixes sobraram na bandeja? Faz aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Muito fácil, né, gente? Número 4. Luiz tinha 8 gatinhos de pelúcia para vender. Ana Maria comprou 4. E agora, com quantos gatinhos Luiz ficou? Então, vocês vão fazer as operações, colocar as respostas, tudo direitinho, tá? O livro tem um espaço aí que dá para vocês fazerem. Então, vamos lá. Atividade número 5 diz: complete cada situação abaixo. Se precisar, faça o desenho, igual nos exercícios de 1 a 4, certo? Então, olha lá. Comprei 6 ovos, mas 2 quebraram. Sobraram quantos ovos? Vocês vão fazer a operação aqui no cantinho e aqui pode fazer o desenho desses ovos. Riscar 2, que são os que quebraram, e você vai pôr a resposta aqui. Depois de ter quebrado 2 ovos em 6, quantos ovos você vai ficar? Certo? Letra B. Eu tinha 10 figurinhas repetidas. Eu dei 3 para minha amiga. Eu fiquei com... Faz a continha e põe a resposta. Se precisar, desenha as figurinhas, certo? Para você fazer aí as atividades de subtração. Na página 49, nós vamos falar um pouquinho sobre o sinal da subtração. O sinal que a gente usa nessa operação de menos, nessa operação de subtração. Então, olha lá. 6 tucanos estão empolgados no galho de uma árvore. Olha lá, quantos tucanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tucanos. Quantos tucanos ficarão no galho se um deles voar? A pergunta, a menina está pensando, ó. 6 tucanos menos 1 tucano é igual a? Isso, 5 tucanos. Na matemática, a gente usa o número 6, esse sinal, que é o sinal de menos. Então, 6 tucanos estavam no galho, menos 1 tucano que voou, ficaram 5 tucanos. Como que eu leio isso? Como que eu leio isso aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, como que eu vou ler essa representação numérica aqui? Eu vou ler 6 menos 1 é igual a 5. Esse sinal é chamado de igual e esse sinal é chamado de menos. Certo? Então, vamos lá, continuando. Na página 49, então, tem algumas atividades, né? Vamos continuar lá com os... Lembra, qualquer coisa você olha lá no galho dos tucanos. Quantos tucanos tem no galho? 6 tucanos no galho. Lá na atividade 1, voou só 1. E agora, se voar 2, ficarão quantos tucanos? Então, tinha 6. Menos 2 é igual a... Você vai colocar aí. E agora, se voarem 3, ficarão... Lembra que eu tenho 6. Se voar 3, ficarão... Quantos tucanos no galho? 6 menos 3. Vão ficar... Quantos tucanos? Isso. Se 4 voarem, ficarão... Quantos tucanos? No galho. 6. Agora eu tenho os 6 tucanos. Continuam 6. Só que agora voaram 4. Quantos tucanos vão ficar? Ah, e se voarem 5? Ficará quantos tucanos lá no galho? Você vai colocar aqui, ó. 6 menos 5 é igual a... E, terminando, eu tenho 6 tucanos. Se voarem os 6, tenho 6. Se voarem os 6, ficarão quantos lá? 6 menos 6 é igual a... Fácil demais, né, gente? Então, olha só. Então, na página agora 50, na atividade anterior, da página 49, nós tínhamos 6 tucanos no galho, certo? Agora, nós temos um cardume de peixes.
Cardume é o coletivo de peixes. Quando eu tenho muitos peixes, eu falo cardume. Então, eu tenho um cardume de peixes com 10 peixes. Só que um pescador resolveu passar por lá. E alguns peixes, a cada vez que ele lançava a rede, vinham alguns peixes em sua rede. Olha só, na primeira vez, ele jogou a rede e veio quantos peixes? Quantos peixes vieram? Veio um peixe, né? Então, ó, 10 que estavam no cardumes, menos o que veio na rede, menos 1, é igual a... Então, eu tinha 10. O pescador pegou um peixe. Quantos peixes sobraram lá no cardume? Se eu tirar um peixe aqui, quantos vão sobrar no cardume? Na letra D, porque eu tô fazendo aqui, gente, na vertical, tá? Depois nós vamos fazer a letra B, C, ok? Então vamos lá. Na letra D, não precisa seguir a ordem não, vocês podem fazer assim, ok? Então agora o cardume tem tem uma dezena de peixes, tem 10 peixes. Se na rede do pescador vierem 8 peixes, lá tinha 10. Menos 8, vão ficar quantos peixes daqui dentro do cardume? Vão sobrar quantos? Aí você vai colocar aqui. E se o pescador puxar a rede e vier 4 peixes? Tinha 10. Se ele puxar e vier 4, vão ficar quantos peixes? Vão sobrar quanto, então? Então, coloca aí, hein? Ó, um exemplo aqui, ó. 9, depois sobraram 9. A letra B, como que fica? Ó, letra B. Dos 10 peixes do cardume, o pescador tirou 9. Vão ficar quantos, então? 10 menos 9. Quanto que dá? É o tanto de peixe que vai sobrar. Na letra C, tenho 10. Tirei 2 peixinhos. Então, 10 menos 2. Vão ficar quantos? Isso. E vai sobrar, então, essa quantidade que você disse. Letra E. Tenho 10 peixes. A rede puxou, tirou 3 lá do cardume. Sobraram quantos? Isso mesmo. Letra F. Tinha 10 peixes. A rede puxou 7. 10 menos 7. Vão sobrar quantos peixinhos? É isso mesmo. Letra H. Tenho 10 peixes no cardume. Só que a rede puxou 6 peixes. Quantos peixes vão sobrar lá no cardume, então? Isso mesmo. E a última letra, pra gente tirar aí a última quantidade que a rede puxou do cardume foram 5 peixes. E eu tinha 10. 10 menos 5 ficaram. Isso, sobrarão. Isso aí mesmo que você respondeu, tá certinho? Página 51 para terminar. Olha só. Observem as figuras e complete o que falta. Então, eu tenho aí um retângulo com alguns quadradinhos pintados, certo? Em todos esses retângulos, olha, tanto nesse como esse, nesses 5 retângulos, eu tenho exatamente 7 quadradinhos, ok? Nessa primeira aqui, eram 7 quadradinhos. 7 quadradinhos. Eu pintei. Quantos quadradinhos estão pintados aqui? Isso, 1. Ó, sobraram. Então, se eu pintei 1, sobrou quanto? Você vai contar, ó. 1, 2, até terminar. E vai colocar aqui, ó, quantos quadradinhos ficaram em branco. Como que eu represento isso na matemática? Ó, 7 é a quantidade que eu tinha, ó. Quantidade que eu tinha antes de quadradinhos. 7 menos 1, porque eu pintei só 1. E aqui agora, continuam sendo 7, ó. Lembra que tem a mesma quantidade. Só que agora eu pintei, quantos estão pintadinhos aqui? Ó, vai contar. Esse conta. Quantos que eu pintei? Coloca aqui. Sobraram quantos? Tem que contar, ó. Esse, até terminar. Então, ó, 7 menos 2 que eu pintei vai ser quanto? Você vai colocar aqui. Continuo com os 7 quadradinhos, só que agora eu pintei
Conta esse. Quantos que eu pintei? Coloca aí. E sobraram, quantos sobraram sem pintar? Você vai colocar aqui. 7 menos 3. Coloca aí certinho. Ok? E agora aqui eu continuo tendo 7. Só que agora eu pintei. Vamos contar. Conta aí e coloca quantos estão pintados. E quantos sobraram sem pintar. Certo? 7 menos a quantidade de quadradinho pintado. Eram 7. Eu pintei e o último agora. Quantos tem pintado? É só você contar a quantidade de quadradinho, ok? E vai pôr quantos brancos sobraram, ok? Então, para terminar, a última tarefa da página 51, você vai resolver essas subtrações. Se você quiser, você pode usar o caderno para auxiliar você, para fazer desenhos, tá? Mas eu acho que não vai ser preciso, que vocês já estão craque nisso daqui. Certo? E vai resolver, ó, 10 menos 10 dá quanto? Utilize o material dourado se você quiser, se você precisar, ok? 10 menos 9, 9 menos 9, você vai fazer todas essas operações. Certo, crianças? Ao final da semana, vou mandar para vocês os gabaritos, ok? Um grande beijo para vocês, boa tarefa, um bom estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau!